Há mais de 45 anos no mercado, ela se tornou referência na produção, transformação e reciclagem de plástico. No Talk Tissue de hoje, eu vou conversar com o Marcos Correia, gerente comercial de laminados da Val Group. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Marcos, muito obrigado aí pelo seu tempo em fazer esse bate-papo com a gente hoje. É um grande prazer falar contigo. André, meu Felipe, boa tarde. Legal, bacana. Marcos, recentemente a Val Group lançou, uma nova unidade de negócio dedicada à impressão digital. Eu queria que você compartilhasse aí um pouquinho conosco o que essa novidade representa para os clientes, da empresa e qual que é a tecnologia empregada em cima disso. Muito legal. A verdade, Felipe, é assim, a Val Group como uma provedora de soluções para o mercado de embalagens e aí de maneira mais abrangente, sem falar especificamente só de mercado de tixo, Uhum. ela ao longo do tempo ela vem sempre olhando aqui as principais tendências de mercados, dos segmentos onde ela atua e uma tendência que já é realidade em outros mercados, diria mercados americanos e mercado europeu, é a tendência dos pequenos volumes e da atuação em segmentos de regionalização de produtos e de embalagens, né? Tá. E, como você sabe, nos segmentos em que nós atuamos hoje, a Val Group ela é absolutamente desenhada em função de grandes lotes, de grandes produções, atendendo uma abrangência de clientes mais focalizada nesse perfil. Com a impressão digital, a gente consegue ter o advento de prover para estes clientes que a gente já atende hoje soluções de pequenos volumes, ou seja, onde esses clientes existentes do grupo vão poder trabalhar em serializações, em lançamento de novos produtos, em campanhas promocionais diferenciadas, uma vez que a impressão digital faculta a possibilidade de fazer uma ultra personalização das embalagens, trabalhar Legal. com dados aleatórios a todo momento e especialmente endereçar um volume de clientes que hoje não é parte do grupo Val Group, que são os clientes de médio e pequeno porte em alguns segmentos de mercado. Obviamente Tá. que a gente já atende esses clientes em algumas unidades do grupo, é um grupo bastante abrangente, mas especialmente quando a gente fala de laminados, quando a gente fala dessa nova unidade de impressão digital, a gente começa a endereçar mercados que outrora não podíamos endereçar em função da quantidade de embalagem a ser produzida e das mais variadas quantidades de SKUs que esses clientes acabam colocando no mercado. Então, um dos Legal. os principais focos de atuação nosso vai ser atuando nesse segmento dos clientes que a gente já atende e, obviamente, buscando novos clientes em mercados de valor agregado, em mercados que têm essa necessidade explícita exposta. Legal, bacana. E com relação, pode ser até clientes grandes, mas, por exemplo, com um lançamento nichado de determinado produto, com lotes menores, um produto mais premium, acabam conseguindo atender isso também, né, Marcos? Exato. Esse é o principal caminho dessa tecnologia, é atender, sim, sem dúvida nenhuma, produtos premium, ele tem o fit perfeito, vamos dizer assim, com a impressão digital, mas o ponto mais importante disso é conseguir possibilitar às marcas médias e menores a capacidade de entrar num segmento de varejo, de produtos de consumo de alta velocidade, vamos dizer assim, Legal. do mesmo modo que uma grande marca atua. Então, quando você traz a possibilidade de uma impressão, de uma impressão de qualidade, ele acaba, esses novos clientes, esses clientes menores, essas pequenas marcas, elas conseguem ter uma embalagem que uma empresa de grande porte também consegue ter. Então, Entendi. com um custo acessível, sem desembolsar um valor muito grande, que esse é um ponto muito importante, Felipe. Muitas vezes essas empresas elas conseguem fazer uma embalagem, mas elas têm que comprar uma quantidade muito grande, armazenar isso por muito tempo. Muitas vezes o produto não vinga em função de experiência do consumidor, em função de mercado como um todo, e Uhum. ela acaba tendo que jogar esse dinheiro fora. Então, a impressão digital e essa tecnologia e essa proposta de negócio que que o grupo está trazendo para o mercado é explicitamente focar onde a pequena marca, a média marca consegue colocar o produto dela no mercado com um custo de aplicação menor, uma vez que ela vai produzir a quantidade de embalagem que ela precisa, na quantidade de SKUs que ela desejar, e aqui aí sim, se aquele produto acontecer e performar no mercado, ela partir para o segmento, para um processo de impressão, onde se tem Legal. uma quantidade maior a ser produzida, com um custo mais competitivo. A ideia é você ganhar tempo no lançamento, reduzir o custo de entrada no lançamento, sem perder aquela quantidade de embalagem, sem jogar aquela embalagem fora. E aí, Entendi. obviamente, você conseguir pôr o teu produto na gôndola com uma aparência igual ou superior ao dos seus competidores. Legal, bacana. E nesse contexto, quais são as tendências e as oportunidades também, que vocês enxergam para a indústria de tixo?
Olhando o mercado de tixo, que é um mercado, né, bastante, eu diria, bastante diferente dos mercados de alto valor agregado. Eu acho que quando a gente pega a forma de lenços umedecidos, de demaquilantes, de lenços para limpeza de mãos e tudo mais, e aí a gente começa a endereçar alguns segmentos importantes, né, de mercados até medicals e tudo mais. Você começa a entrar em segmentos que tem absolutamente a ver e faz todo sentido com a impressão digital em função das necessidades, dos volumes, da quantidade de personalização que se precisa, em função de segurança, em função de fragrâncias de modo geral, né? E quando a gente parte para os volumes maiores, daí a gente falando dos papéis higiênicos, das toalhas de secar a mão, e outros produtos desse segmento mais focado em celulose, diria assim que a impressão digital ela tem a adequação perfeita quando se fala de lenços umedecidos para esse tipo de mercado, por conta das quantidades e por conta da rotatividade de necessidades de fragrâncias e personalização com, muitas vezes até com personagens de companhias, né, de licenciamento, que se tem muito grande no mercado. Aham. E quando a gente parte para o segmento de maior volume, de repente a proposta seria começar a atuar em mudar volumetrias de embalagem, porcionar embalagens e até mesmo promocionais, né? Então a Legal. gente teria um caminho diferente numa indústria que não está tão acostumada a esse tipo de atuação, né? Legal. E eu vejo como uma indústria de valor, é uma indústria que tem um potencial grande, que tem um dispêndio financeiro do consumidor alto quando você olha, porque não é barato, né? A gente está falando Sim. de produto de extrema necessidade, mas de um dispêndio importante do consumidor. Então, a gente entende que tem total condições de aplicar essa tecnologia nesse segmento, mas é um segmento que ainda está, diria eu, exceção feita aos lenços umedecidos, aos demaquilantes, que tem muito a ver com esse segmento. No grande volume, eu diria que é um negócio que está bastante no início, tá? Legal. Mas tem absoluta condição de fazer isso em absorventes, em absorventes diários, né, enfim, em fraldas, super importante dizer isso também. Então, um mercado Legal. bastante interessante que pode ser trabalhado em função desses pontos que eu coloquei. Com relação a tendências, eu acho que cada vez mais a gente tem percebido que as marcas têm demandado dos fornecedores soluções não comuns, né? Ah, Não só nas estruturas de embalagem, mas da forma como servi-los, né? E faltava isso para o Group, né? A gente tinha a gente fala de circularidade, a gente tinha todas as partes do ciclo, mas faltava o lote. Às vezes, muito cliente vinha falar com a gente, poxa, mas é só 1 tonelada, mas é só 5 toneladas, mas... Cara, agora não. Agora a gente tem uma condição de atender os nossos clientes num lote mínimo, uma quantidade de SKUs variadas, e aí adequar o perfil daquele consumidor, daquele cliente que pode oferecer para o consumidor uma solução nova. Então a ideia é combinar isso tudo e lá na ponta a gente falar, obviamente, de uma tecnologia que é extremamente sustentável também, né? Uma tecnologia que se perde muito sim. pouco dentro do processo, que se tem uma velocidade muito grande, né, de produção. Imagina, num processo convencional você leva um tempo para você gravar as matrizes, cilindros, clichês. Esse processo é basicamente um Ctrl+P e está imprimindo, Tá né? Então imprimindo. é bem interessante e dá uma flexibilidade, dá uma traz um potencial de execução de negócios distintos para o departamento de marketing, para o departamento de criação de produtos dos nossos clientes. Então, o nosso papel hoje é divulgar isso dentro dos nossos clientes e, obviamente, atuar especialmente no segmento de tissue, elevando trazendo esse potencial aos clientes. Legal. E é muito interessante, né, Marcos, porque o setor de tixo, todos os setores em si da indústria, né, a competitividade está cada vez mais acirrada e, e até um dos temas do nosso próximo evento, né, nessa parte de inovação, né, para o mercado de tixo, cada vez mais, né, vai ter a importância da inovação, né, e a customização, a personalização do produto, né, ou da embalagem, vai fazer um grande diferencial, né? Chama muito mais atenção, né? Atrai muito mais o consumidor. Então, acho que é um belo de um diferencial que as companhias aqui no Brasil vão ter, como isso já, que nem você mencionou, existe já na Europa, Estados Unidos, né? Então, é uma bela Exato. E tendência. no Brasil já existem algumas coisas sendo feitas, mas assim, eu diria que a personalização ela está muito mais focada em algumas necessidades das marcas e não focada na necessidade do consumidor. Uhum, Então, o que o nosso processo de impressão digital vai ajudar poxa, vamos trazer um olhar distinto para a marca para ela poder atender determinados segmentos. Eu falo muito quando eu estou nos clientes assim, por que que a gente tem que atender as pessoas de Santa Catarina iguais às pessoas de Goiás? São pessoas sim, diferentes.
São mercados diferentes, são segmentos diferentes, tem propostas de consumo diferentes. E muitas vezes as grandes marcas elas acabam fazendo essa linearização, por quê? Porque é o único jeito delas performarem com custos competitivos e chegar na gôndola de uma maneira, de uma maneira que seja fácil do cliente adquirir. Sim. Uma vez que você tem essa solução, uma vez que você tem uma solução onde você pode diversificar isso, dando a mesma acessibilidade financeira e de produto para o cliente, por que não trazer essa personalização? E aí, personalizar, a gente não fala só de trazer na embalagem o potencial de personalizar com personagens, de dados variáveis, mas personalizar o consumo. Existem algumas marcas na Europa, por exemplo, que eles conseguem personalizar o produto e a embalagem, e o cliente entra no site e faz essa personalização de tudo. Porque tem a tecnologia de impressão que faz isso, tem um processo desenhado para isso. Então, assim, o quanto o teu cliente está disposto, o teu consumidor está disposto a pagar, é ele que vai te falar. Sim. Então, mas assim, eu preciso ter a ferramenta. E a ferramenta está sendo posta. Então, esse é o nosso caminho. Que legal, cara, bacana. Marcos, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, que como que essa nova unidade de negócio, ela conversa com as demais áreas aí dentro da Val Group. Não, muito legal. Esse é um ponto importante, que essa é uma unidade que a gente entende que vai ser meio que o elo entre todos os processos que a gente tem hoje dentro do grupo, né? Você sabe muito bem que a gente atua na frente de extrusão de filmes, na solução de vendas de embalagens para o segmento de tissue, para embalagens flexíveis de complexidade mais alta, de complexidade mais baixa. Atuamos fortemente na indústria de bebidas e na indústria de embalagens rígidas, frascos, tampas, master batch, enfim. A gente tem uma suíte de produtos muito grande, né? Uhum. E grande parte dos nossos clientes, eles permeiam nessas mesmas unidades, né? E as dores são exatamente as mesmas, né? Poxa, a gente tem um problema de ter uma quantidade menor de frasco num determinado mercado, e aí eu preciso ter um shrink menor, então, poxa, será que talvez eu consiga fazer isso na impressão digital? A mesma coisa vem na embalagem flexível, a mesma coisa vem no mercado do segmento de proteínas, que a gente ajuda, a gente é um dos líderes do mercado no mundo, inclusive, de proposição de embalagem para proteínas, carnes, né, e tudo mais, carnes Aham. frescas. Então, o nosso propósito é, de fato, linkar 100% do que for possível desses clientes nesse segmento com o approach de menores volumes, de servi-los de maneiras distintas, com múltiplos SKUs, mas estabelecendo benefícios a cada unidade. Então, hoje eu vou ter um elo onde eu vou poder fazer essa ligação com outros unidades de produtos que antes a gente não estava combinado. Exemplo, hoje em laminados eu tenho determinadas limitações que eu não consigo fazer, por exemplo, com frascos, porque eu tenho um volume muito mais alto. Então, Tá. com a impressão digital, eu vou poder fazer isso. A mesma coisa acontece das outras áreas que muitas vezes eles podem ter, exemplo, de uma necessidade específica de uma decoração distinta, que eu, com impressão digital, vou poder entrar num segmento e atendê-los de maneira distinta. Então, a gente entende que vai ser uma das unidades que mais vai fazer elo com o grupo como um todo, em função de poder atingir nos mais diversos menores volumes, né? Que Então, legal, cara. a gente acredita muito nisso. A gente começou a operar agora em final de setembro, começo de outubro. Obviamente, né, estamos naquele soft opening, né? A gente ainda não está. Estamos falando com alguns clientes, já tem coisa sendo produzida, coisa sendo entregue, inclusive com a tecnologia, Legal. mas ainda assim com parcimônia, até porque a gente precisa linearizar a operação, deixar tudo bem alinhado. E essa operação, Felipe, não obstante, a gente também não está falando só da impressão digital. A gente está falando de aglutinar outras tecnologias que o grupo não tinha antes, foi a tecnologia da formatação de embalagens flexíveis, falando de stand-up pouches e bags, que a gente está focado nesse processo também. Tá? Isso é Legal. parte desse investimento que vai ocorrer ao longo de 2025. Que legal, Marcos, bacana. E essa operação está em Lorena. Essa operação está em Lorena. A Que primeira legal, operação está em Lorena. que legal. Mas tem a ideia, o projeto é de ampliar e levar para as A outras Volgroup partes. não faz nada que não seja grande, né? A gente começa pequeno, mas a Legal. tendência é que isso se expanda, assim, mesmo porque a gente tem um portfólio de clientes muito vasto e uma abrangência muito grande, né? Então, Aham. a tendência é que sim, a gente cresça e a gente espera muito isso. Que legal. Marcos, obrigado pelo seu tempo. Sucesso Imagina. ainda mais aí para você e para a Val Group, viu? Parabéns aí Obrigado, pelo Felipe. Eu agradeço projeto. o tempo também. Conta com a gente sempre, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Legal. Um abração. Tchau, tchau. Até logo.